Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje estamos aqui com a parceria da Tati para falar para vocês sobre os 5 melhores restaurantes da Serra Gaúcha. A gente passou uma semana lá entrevistando vários produtores, essa série está no ar no canal, é muito interessante, então não percam lá. Mas a gente foi a muito restaurante, a gente pesquisou antes bastante quais os melhores restaurantes da Serra. A gente foi lá e agora está trazendo para vocês os melhores dentre os melhores que a gente pesquisou. Pesquisou e provou, né? Na verdade, não foi só uma pesquisa, a gente foi lá conferir. Nós fomos a vários restaurantes lá, a gente ficou lá 8 dias, foi almoço e jantar, então a gente tem uma amostra muito boa aqui para trazer para vocês. Né? Dentre os 5 melhores, a gente tem 2 restaurantes que são dentro de vinícolas e 3 que não são, então, em vinícolas. Só que além disso, a gente trouxe 5 melhores, mas a gente trouxe outros restaurantes também que vale muito a pena ir. Então, se tiver precisar de mais de 5 restaurantes, a gente vai prover vocês aqui com dicas também. A gente vai também recomendar 2 wine bars sensacionais que a gente conheceu lá, né? Então, são ótimas dicas para quem for visitar lá. E os contatos desses restaurantes todos tem na descrição do vídeo. Então, você pode entrar aí no YouTube, na descrição, que lá vão ter os contatos e vai ter todo esse material aqui. Então, tá tudo lá para vocês pesquisarem. Isso mesmo. Qualquer coisa também é só perguntar que o Júlio responde, né? Então vamos lá, vamos começar aqui pelos melhores wine bars. A gente selecionou então 2 wine bars, né? O primeiro é a Champagnaria Garibaldi, que fica na cidade de Garibaldi, né? Eles até estão com um projeto para ir para a cidade de Bento Gonçalves, mas está lá na cidade de Garibaldi. Muito em breve. O que eu achei uma pena, porque quando a gente chegou lá, eu fiquei encantada com a cidade de Garibaldi, uma cidade pequenininha. Enquanto a gente procurava esse lugar para parar o carro, a gente viu vários lugares charmosos, assim, muitas coisas bonitinhas, pontinhos bem elaborados, um cafezinho que a gente parou por acaso também bem legal. Então, uma cidade que é muito voltada para esse tipo de gastronomia. E só falaria, tudo é perto. Então, Garibaldi é perto de Bento, quer dizer, não dá meia hora de uma cidade até outra, né? Menos que isso, né? Então, é tudo muito próximo ali. Bom, mas essa champanharia, bom, como diz o nome, o foco deles é espumante. E o foco de vinho brasileiro, o vinho brasileiro mais reconhecido é o espumante brasileiro, o espumante da Serra Gaúcha, né? E esse é o foco da champanharia. Então, eles têm uma carta de espumantes que é muito boa. Inclusive, eles têm um espumante que é da casa, quer dizer, que eles elaboram lá, vão numa vinícola, elaboram lá, que também é muito bom. Vale a pena provar. Se for lá, tem que beber. E o lugar é muito gostoso. Qual é a proposta? Eles têm já um menu pré-definido, e aí ele vai trazendo e tudo combinando, tudo harmonizado com algum espumante. Então, isso é muito interessante, porque é muito raro a gente fazer uma refeição inteira, do início ao fim, com espumante, né? É uma experiência muito bacana. E surpreende, né? Vale a pena. O atendimento é espetacular. Lugar charmoso. Super charmoso, música boa, vale a pena. E o segundo wine bar, aliás, esse wine bar chama o Cuvée Vino Boutique. Para mim, ele é o melhor wine bar se foco é vinho brasileiro que eu já fui no Brasil. Quer dizer, então você está pensando, não, eu quero conhecer vinho brasileiro. Qual o melhor wine bar para fazer isso? Cuvée Vino Boutique. Fica no coração do Vale dos Vinhedos, naquela estrada lá onde está a maioria das vinícolas. Tem várias coisas importantes para falar aqui, né? É um casal que cuida do lugar, que elaborou, que fundou, enfim, que montou o lugar. E eles pensaram muito bem em todos os vinhos. O Leonardo é professor de enocultura, né? De viticultura na Universidade Federal de Bento. Então ele conhece muito, né? Inclusive ele nos ajudou muito nas visitas que a gente ia fazer, porque ele conhece todo mundo lá. Sim. Né? Muita gente que a gente conversou, entrevistou, os produtores, foram alunos dele, né? E ele tem lá na Inomatic, assim, muitos vinhos bons para provar, muita amostra de vinho brasileiro e umas coisas que a gente nunca tinha escutado antes, né? É assim, eu achava que eu conhecia muito de vinho brasileiro, né? Quer dizer, não, vinho brasileiro bom, eu conheço todos. Eu cheguei lá, tinha muita coisa nova, diferente, de produtor pequeno que eu não conhecia. E vinhos, grandes vinhos, né? E ele tem a Enomatic, lá a Enomatic dele, eu acho que são 8 vinhos que cabem, mas ele tem Coravin também, então ele tem uma carta de taças de vinhos tops, né? Vinho de alta gama, e por taça, né? E a gente provou tudo lá, foi sensacional. Lá, assim, foi no domingo que a gente chegou, né? E aí a gente sentou, vamos provando, a gente provou 12 vinhos, foi muito, muito bacana, muito legal. E a comida que eles servem, também os petiscos lá, tem uma pizza de massa de fermentação natural que, nossa, eu tô meio ajoelhado aqui. Eu preferi a de cogumelo, você gostou mais da outra, mas tudo bem, a gente pediu meio a meio, ficou ótimo. Foi muito bom. A Camille, obrigada pela recepção, a gente adorou. Sucesso para vocês aí. Bom, então falamos dos 2 wine bars, agora vamos falar de restaurantes que valem a pena, mas que não ficaram na nossa lista de 5 melhores. Né? Então, vocês vão entender que é um pouco menos formal, quer dizer, esses da nossa lista, quase tudo é menu degustação, né? Então, quer sair para o jantar, uma coisa um pouco mais informal, são esses aqui, ó. Lá tem muito daquelas galeterias, né? Então também é importante a gente
dividir um pouco isso. Que são muito gostosas, mas é sempre a mesma comida, mesmo capelete. Claro, varia um pouco a qualidade, aquilo ou de uma outra coisa. Inclusive a gente está trazendo aqui uma galeteria para vocês, mas tipo, é o que ela falou, lá tem tradicionalmente, ou seja, algum tempo atrás, o que tinham lá eram várias galeterias de boa qualidade, mas era o que tinha. Nos últimos anos, desenvolveu muito, tanto o cenário de gastronômico, né, de restaurantes, quanto de hotelaria. Então, muitas pousadas muito charmosas foram criadas, hotéis de grande qualidade, né? Mas então a gente trouxe aqui para vocês dicas de restaurante fugindo de só indicar galeteria. A gente vai indicar uma aqui, mas é apenas uma, entre todos os restaurantes que a gente vai indicar aqui. A gente selecionou 5 melhores e tem mais 5 que a gente vai falar agora, que não entraram nos 5 melhores, são esses mais informais. Então, o primeiro é a Pizza Entre Vinhos. Né? Quem não gosta de uma pizza, né? E lá o que é bacana é como você seleciona o vinho que você vai tomar. Conta um pouco. A gente é uma pizzaria grande, bonita, assim, e tem, entre as mesas, tem vários balcões com uma adeguinha, assim, com prateleira de vinhos. Como se fosse uma loja. Então, assim, e eles não têm carta de vinhos. Como é que faz para escolher o vinho? Tu vai passeando pelo restaurante, olhando os vinhos que estão em exposição, né? E escolhe os vinhos assim. É muito boa. A pizza é uma delícia, super gostosa. Tem vários sabores, assim, surpreendentes até, diferentes. E o que é mais legal, eu acho essa história de você passear pelas mesas e escolher seu vinho. Então é isso aí, Pizza Entre Vinhos. Segunda dica, restaurante Di Bartolomeu. Fica, assim como a Pizza Entre Vinhos, fica na estrada principal lá dos Vale dos Vinhedos, né? É um restaurante pequenininho, né? Charmosinho. Simples, charmoso. E foi um achado, porque era uma segunda-feira e a gente, onde vai? Onde vai? A gente tinha deixado livre esse dia, nem lembro por quê. Na segunda noite, e a gente encontrou esse lugar e entrou. Muito bom. A surpresa foi, assim, super positiva, né? Primeiro que o lugar era super aconchegante, e eles, para começarem o jantar que a gente escolheu, primeiro vem sempre um pãozinho bom, que lá todo lugar tem, então não vou nem falar tanto dos pães, porque todos são bons. Mas aí ele chega com um flight, assim, com os vinhos pra gente provar, e cada um deles para harmonizar com salame ou um queijo da serra, Então, todos os produtos locais. Tipo 3 taças de vinhos diferentes. São 4. 4 taças de vinhos diferentes com os petiscos, só que cada petisco harmoniza com uma das taças. Isso. Então foi muito gostoso. E aliás, lá até trouxe aqui. Tem esse vinho aqui que eu conheci lá, o Artesão. É um vinho laranja feito de moscato de alo. É um vinho custo-benefício muito bom. Se eu não me engano, foi tipo R$60, né? E entregaram aqui, eu adorei. né? Eu adorei vir tanto que ela já tá falando aqui, tanto que eu comprei caixa no restaurante e pedi para me entregar. Na hora ele falou, quero. O moço olhou com uma cara assim, sério? Sério. Sei lá quantos foram, a gente trouxe um monte. Mandou entregar um monte. Então esse é o Di Bartolomeu. Di Bartolomeu. E é um restaurante gostosinho, que tem esse charme todo, assim, tá uma sopa de capelete, mas é uma sopa de capelete toda charmosinha. Então é um lugar bem gostoso, vale a pena. O próximo é o Champenoise. O Champenoise fica em Pinto Bandeira, então perto lá das vinícolas de Pinto Bandeira, né? Pinto Bandeira tem a Cavigais, a Valmarino, a Dom Giovanni e tem a Aurora lá também. E, bom, e Champenoise está lá, na estrada, nessa estrada que tem os vinhedos, tem as vinícolas lá de Pinto Bandeira. Ele é dividido basicamente em 2 partes, né? Tem a parte interna, que é uma parte mais fechadinho, escurinho e tal. A gente foi de dia, mas o que eu achei mais bacana é a varanda, que é bem gostosa. Apesar de estar na beira da estrada, da gente ver os carros passando aqui, é muito charmosa, com verde, com bastante luz. Então é bem interessante, um lugar gostoso de conhecer. Só para vocês acompanharem nas fotos, então a gente está falando aqui, vocês vejam as fotos. Primeiro a gente falou no Pizza Entre Vinhos, está lá a foto deles. Depois ao lado é o Di Bartolomeu e depois é o Champenoise que a gente está falando agora. Isso, e uma coisa gostosa desse restaurante, assim, o cardápio. A gente pediu o cardápio. Só um minutinho, já vem o cardápio. De repente chega uma lousa gigante, que é o cardápio do restaurante. Aí eles nos mostram tal. Também todos os produtos super orgânicos. E aí o cardápio vem escrito entre entrada, a gente tinha que escolher entre entrada, prato e sobremesa. Sempre 2 ou 3 alternativas. E o que me chamou bastante atenção nesse lugar foi uma linguiça de cordeiro que você comeu defumada e que ela vinha com carvãozinho, então chegava defumando ainda na mesa. Uma delícia. Muito gostosa. Lá, todos os pratos feitos com muito cuidado, isso chama atenção lá. Quer dizer, é uma coisa quase minimalista assim no preparo dos pratos, né? Então é um restaurante muito bacana. E a sobremesa aí, nessa viagem eu falei pro Júlio que eu ia ter que destacar a sobremesa. A sobremesa, assim, realmente eu me apaixonei. Nesse lugar tinha uma sobremesa de um sorvete de gema, muito bom. Derretia na boca, assim, né? A gente ficou super apaixonado por essa sobremesa. Eu queria comer. Eu falei, não, tem uma semana inteira pela frente, vamos com calma. E a outra dica é o restaurante Naturi. O Naturi fica dentro da vinícola Dom Giovanni, lá em Pinto Bandeira, né? Então tem assim, a gente foi lá, estava um dia de sol, é um restaurante bonito, moderno, e tem umas mesas que ficam na varanda, assim, do lado de fora, assim, vocês até estão vendo ali na foto, com aquele tipo guarda-sol ali e uma mesa embaixo, né? É um restaurante muito moderno, então ele é todo envidraçado, todas as paredes externas são de vidro,
E a vista é linda, a vista para os vinhedos, muito gostoso. Um lugar legal, acho que para fazer festa, inclusive, e tal. A gente fez um almoço rapidinho, assim, uma coisa mais leve, tava muito frio, mas eles têm todo o esquema de mantinha, de aquecedor, né? Super feita, a comida também feita com esmero e você bebe vinhos da Dom Giovanni lá. Foi muito gostoso. E a nossa última dica dos que ficaram fora da lista dos 5 melhores é uma galeteria. Então a gente falou que a gente quer uma galeteria, tá aqui, Maria Valduga, que fica dentro da vinícola da Casa Valduga. Que a gente tem um carinho especial, né? A gente acompanha essa vinícola há muito tempo, aliás, várias dessas vinícolas há muito tempo, mas esse restaurante era num outro lugar, a gente ia com a família do Júlio, com os nossos filhos, então tem um carinho especial por eles. É isso, é uma galeteria com muita coisa gostosa. Então, o que é galeteria? A galeteria vem frango, é um rodízio, como se fosse um rodízio, mas então vem galeto, vem carne de porco também, vários tipos de massa com vários molhos diferentes e fica lá, é um rodízio, fica passando lá e fica se servindo. Muito gostoso. Bom, gente, então agora vamos aos 5 melhores restaurantes da Serra Gaúcha. Número 5, Colheita Boutique Sazonal. Esse restaurante ele fica lá em Pinto Bandeira, no centro de Pinto Bandeira. Eu nem conhecia o centro de Pinto Bandeira, conheci agora porque a gente foi nesse restaurante. Esse restaurante a gente pesquisou, está super bem recomendado, quer dizer, fazendo muito sucesso lá, né? E assim, é um menu degustação numa casa, assim, um ambiente super simples. No centro de Pinto Bandeira é uma casa, mas na verdade é uma pousada. Simples. Isso, é uma pousada, mas é super simples, mas é um simples com charmoso, assim, tu te sente bem no lugar, né? Vocês vejam aí nas fotos, ó. É um ambiente muito legal e a Tati vai falar agora das comidas pra gente. Assim, primeiro o ambiente é super agradável, eles têm uma playlist que eu adorei, inclusive a gente escuta bastante agora. E eles têm essa história de ser tudo produzido por eles. Então, eles conhecem tudo. Quem produziu, de repente, quem tá criando o gado, quem tá cuidando da galinha que eles vão pegar o ovo, eles sabem de toda a procedência, do que não é deles de verdade, é do pequeno produtor ali do lado, vizinho, que eles vão e procuram e buscam ingredientes especiais. Então é tudo muito especial. O chefe Jordano Tarso, né? Comida toda orgânica, ou da própria horta, ou de produtores locais. Então ali é tudo assim. E a carta de vinhos é focada em Pinto Bandeira, que eu também curti, achei muito legal. Tá lá em Pinto Bandeira, parece que a gente vai para a Europa, né? Vai à Europa, vai uma cidadezinha lá, o foco é sempre os produtores, né, da região e os vinhos da região. Exato, o que é muito legal. E é sazonal justamente por isso, né? Porque é o que tem ali naquela época, então eles vão criar um prato especial para aqueles ingredientes que eles têm. Então é uma criatividade absurda, né? Eles têm que criar a cada época novos pratos. O que eu destaco aqui é esse rolinho primavera que a gente se apaixonou, eu particularmente me apaixonei, estava muito gostoso. Tinha um outro prato, nossa, até água na boca. Tinha um outro prato com legumes, todos grelhados, com uma gema de ovo da esquerda para a direita, a terceira foto. Então tava muito gostoso. Esse aqui embaixo eu não lembro qual era a carne, esse que tem uma coisinha roxa, que é uma cebola roxa. Até mandei uma mensagem para eles me ajudarem a lembrar, mas acabei não conseguindo ver, não devia ter anotado. Esse restaurante, todos os pratos já eram pré-definidos, a gente não escolhia nada. Então as coisas iam vindo, os petiscos iam chegando e a gente ia acompanhando. E eles têm um menu que é o anti-menu, é um não menu. A proposta deles é assim, é um slow food total, para você sentar lá, relaxar, não se preocupar em pedir, não se preocupar em escolher. Então só senta e curte o momento. E eles te dão uma condição para isso, né? Então você senta ali, a gente sentou na varanda, porque a gente achou mais aconchegante. E aí você vai curtindo, as coisas vão chegando, assim, os cheiros vão chegando junto, aí parece que a música até combina em algum momento. Então, como o ambiente, assim, é super legal, né? E é lá no centro de Pinto Bandeira, provavelmente quando vocês forem para lá, vocês não vão ficar no centro de Pinto Bandeira, então eu acho que é muito legal ir lá no almoço, né? Sim, sim, eu acho que esse é um especial de almoço, verdade, boa dica. Bom, número 4 chama Clô. O que é o Clô? O Clô é o restaurante que fica na vinícola Luiz Argenta. A Luiz Argenta fica em Flores da Cunha. Flores da Cunha é pertinho de Caxias. Aqui já é um pouquinho mais distante de Bento Gonçalves. Aqui já leva uns 40 minutos. Mas é rápido. Todos esses percursos acabam valendo a pena. E agora, a vinícola vale muito a pena visitar. Então, vocês têm que almoçar lá e programar uma visita na vinícola. A vinícola é padrão Napa Valley, gente. Assim, é impressionante o lugar, a vinícola. Quem não conhece e for lá vai sair impressionado. Pode confiar. É impressionante a visita. A visita é muito gostosa também, mas o restaurante ele tem uma vista, porque o lugar é assim, especialmente colocado ali no meio da natureza, né? Então tem um lago lá embaixo, você olha do restaurante, você enxerga esse lago, enxerga vários vinhedos, vê o horizonte super longe, né? É impressionantemente, assim, a vista impressiona. O prato é uma sequência de 3 pratos, mais sobremesa, com vinhos da Luiz Argenta.
Nesse caso a gente podia escolher, então tinha alternativas entre entradas, pratos e sobremesas. A gente normalmente tenta pedir um de cada, quando três são dois. pratos, né? Então, para cada um desses três, tinha opções, né? Então tinha a entrada, o primeiro prato, o segundo prato e a sobremesa. Exato, a gente sempre tenta pedir diferentes para a gente provar o maior número de pratos. Então vejam aí na foto os pratos, olha o esmero que tem nesses pratos. É tudo muito lindo, todos parecem obra de arte, né? E eles usam também as garrafas como decoração, porque as garrafas do Luiz Argenta têm essa particularidade, né? São realmente obras de arte. Então todo restaurante tem algumas garrafas como vaso, como alguma coisa extra para ser usada. Dos pratos, o que mais me impressionou no Luiz Argenta, da parte salgada, foi o risoto. Tava muito, muito, muito gostoso. Tinha uma calda de pinhão, então ele tinha uma textura, assim, um caldo, ele tava cremoso, né? Um risoto muito gostoso. Esse risoto, da minha memória, é um dos melhores que eu já comi. Eu me apaixonei por esse risoto. Tava muito bom mesmo. E eu pedi como prato principal o robalo, também tava muito bom no meu ponto. Tava perfeito pro meu ponto, tava excelente. Que mais? De sobremesa, era uma sobremesa muito bonita, muito gostosa, que era caça aos cogumelos. A gente pediu diferentes sobremesas, então a minha era essa caça aos cogumelos, que é a foto da esquerda. Então são texturas diferentes de chocolate. Então tem o tronco imitando um cogumelo ali do lado. E aí a gente ia provando, assim, derretia tudo na boca. Era uma sobremesa bem gostosa. E aí, junto com a sobremesa, a gente botou uma foto aqui da vinícola. Então, vocês vejam como impressiona essa vinícola. E ainda é muito grande, parte subterrânea dela. Então tem vários andares para baixo ali. O restaurante está lá em cima. A vista é incrível, o lugar é incrível, a visita é muito legal, o restaurante é muito gostoso. Agora, restaurante número 3. Restaurante número 3 é o Donguerino, né? Fica na vinícola Donguerino. Ele é no... a minha taça, inclusive. Está mostrando a taça Donguerino aqui. Então, Donguerino, ele fica entre Bento e Porto Alegre, uns 30 minutos de Bento, né? A vinícola aqui também, gente. Eu diria assim, tem duas vinícolas lá que impressionam demais. A Luiz Argenta, que a gente já falou, e a Donguerino. Essas duas vinícolas é padrão na Pavalha, é um lugar lindo, absurdo, moderno, assim, impressionante. Não tem como ir lá e não se derreter pelo lugar lá. O restaurante, na verdade a vinícola é assim, são dois irmãos, né, que acabam tocando essa parte de enogastronomia. Na verdade, quem toca o restaurante, toda a área de enoturismo, é o Lucas Motter, que a Donguerino pertence à família Motter, né? E o Lucas, ele arrasa lá, né? A comida dele com inspiração italiana e ele harmoniza com os vinhos da Donguerino, vinhos sensacionais. Inclusive eu trouxe aqui para mostrar para vocês aqui o Traços. Esse, a princípio, é o melhor vinho deles, mas eles têm vários vinhos, para mim, no padrão do Traços aqui, né? Que é sensacional. Bom, a vinícola está lá em Alto Feliz, né? O restaurante é sofisticado, tem comida de excelência, né? Os vinhos de excelência, os vinhos da Donguerino são impressionantes e são vinhos muito gastronômicos, são muito estruturados, sempre tem tanino, acidez, então eles combinam muito com a comida, né? E aqui também, tem que ir lá, aproveita para fazer uma visita na vinícola que vale muito a pena, né? Vale mesmo. A loja é super bonita, também tem uma degustação que dá para fazer, né? Para quem não consegue, de repente, fazer a visita toda. Mas nesse restaurante era um outro tipo, por exemplo, eram pratos também pré-definidos e todas as mesas servidas ao mesmo tempo. Então tinha lá o horário da nossa reserva, todo mundo chegou, as mesas sentaram e tal, e foram vindo os pratos. Então eles começam a servir todas as mesas ao mesmo tempo e com o mesmo prato. O que chamou a atenção lá? Guardadas as devidas restrições, imagino que isso possa acontecer, então podem falar, não tem problema nenhum. Quando tem algum tipo de restrição alimentar, eles se adaptam, se adequam para isso. Vejo na foto, assim, a beleza dos pratos, né? São todos. E assim, a louça impressiona, né? Tudo, o treinamento do pessoal do restaurante impressiona, todos super bem preparados. Foi muito gostoso esse nosso almoço. Eu gostei muito de dois pratos aqui. Gostei bastante daquele que é a foto da mais da direita, que são legumes, todos em várias texturas, inclusive, que é bem interessante de comer, que eles têm um mais cozido, um menos cozido, então você sente todos os sabores ali. E gostei muito da massa, que era com um manjericão roxo, tinha um manjericão assim, um aroma, e na hora que chegou, que começaram a servir, parece que tomou conta do restaurante, né? Foi bem, bem gostoso também esse almoço. A gente estava num dia lindo, e todos os vinhos são servidos também para harmonizar com as comidas. E não tem restrição. Então, por exemplo, você quer tomar mais uma taça, às vezes tem restaurante que tem isso, tipo, é uma taça para aquele prato. Se você quer tomar um pouco mais do vinho, não serve. Não é lá, não é como foi lá. Lá foi livre demanda, né? Foi super gostoso isso. Porque às vezes demora um pouco mais, tem gente que quer provar um pouco mais. Então vale muito a pena esse restaurante. Todo envidraçado também, bem bonito. A gente foi no almoço, deve ser bonito também no jantar, mas eu acho que vale mais a pena
no almoço para poder ver a vista e participar lembrando, todos de esses tudo. lugares, por exemplo, Dom Guerino não é todo dia que ele abre. Ah, então, é isso, todos verdade. os restaurantes vocês têm que Reserva. olhar, tem que reservar, tem que ver se é almoço, se é jantar, qual é o horário. Então, isso aí vocês têm que fazer isso antes. Não fiquem achando que chegam lá a qualquer hora e conseguem. Tem que Eles reservar. não abrem, por exemplo, Dom Guerino, nesse momento, ele só está abrindo no final de semana, né? Então não quer dizer que numa mais alta temporada ele não abra a semana toda, não sei. Mas vocês vão ter que checar isso. Tem que ver direitinho. Restaurante número 2, Vale Rústico. Né? O Vale Rústico fica em Garibaldi, dentro do Vale dos Vinhedos, mas em Garibaldi. É um menu degustação, só tem menu degustação. O chefe é o Rodrigo Belora, né? O foco é orgânico, né? E esse aqui eu acho que foi o primeiro restaurante assim, de alta gastronomia da Serra Gaúcha. Que teve lá atrás, né? Que começou ele já começou mais tradicional, talvez. desde antes da pandemia, né? Ele já existia. Eu não sei dizer aqui quantos anos, mas ele foi o primeiro a começar esse movimento. Agora vieram vários atrás, quer dizer, tem vários restaurantes de qualidade. Inclusive a gente colocou ele em segundo lugar, quer dizer, tem alguém que a gente colocou em primeiro, né? Mas pô, é um restaurante que impressiona. A comida é de primeira e Tati, o que tu fala pra gente? Olha, veja aí, a gente vai mostrar aqui, na realidade, aqui a gente tem 2 slides de fotos, foram vários pratos aqui. Então difícil. Vamos pelo primeiro slide de fotos aqui. Antes de falar do primeiro slide de fotos, eu vou falar uma coisa. Lá eles têm até uma visitação que a gente não fez, mas que você pode ir à tarde para conhecer a produção dos ingredientes. Então, todos os ingredientes que eles usam no restaurante são de lá. Então, eles têm muita coisa assim, de horta, frutinhas diferentes, folhas diferentes, muita coisa muito bacana. Eles têm também uma coisa que chamou bastante atenção, as abelhas sem ferrão, então tem bastante disso no menu, pelo menos desse momento que a gente foi, não sei se tem sempre, mas vários detalhes assim com mel da abelha que eles também, não produzem, como fala? Criam lá. Pode falar criam? Não sei. Que eles têm lá, enfim. Então é legal isso porque não é, pra gente não é, assim, a gente mora em São Paulo, a gente vê muito restaurante com bastante menu degustação, com coisas assim interessantes. Mas lá chama muita atenção isso, o quanto eles têm de esmero com os produtos antes de começar todo o processo da cozinha, de seleção até das coisas. Então, a gente não fez essa visita, mas acho que vale, tá na lista para a próxima visita à Benta, a gente fazer isso, que eu acho que vale a pena. Mas vamos lá, vou começar então pelo gazpacho, que foi o primeiro prato que a gente recebeu, né? Que é esse bem do meio da foto em cima. Que vem primeiro nessa louça linda, incrível, com o tomatinho, melão, melancia, tem várias coisas que você fala, você nem entende o tanto de coisa que tem ali, tanto de sabor. É um gazpacho diferente, me impressionou muito esse gazpacho. Muito já é de gostoso. cara, assim, já tem aquele choque, assim. A apresentação, começa pela apresentação. Aí quando serve, então eles colocam na hora na mesa, assim, no seu prato, na mesa já. Então também isso, na hora que eu acho que os ingredientes se conectam ali, e já tem um aroma diferente. Tava muito gostoso esse gazpacho. Outro prato que eu gostei muito foi esse da esquerda embaixo, que eram cogumelos, tinham texturas diferentes ali que você até tenta entender, se você não lê o que é interessante de você tentar entender os sabores. Eu adorei aquele cordeiro que tá lá na direita, lá em cima. Esse já não é minha praia, porque eu não como carne assim, mas ele estava bem cheiroso, e o acompanhamento era muito gostoso. Também O que é essas pedras que o prato na direita lá embaixo? Então, eu ia tentar explicar isso. Isso é como se fosse um snack, era uma sequência de snacks. Então, eles sugerem que você vá fazendo uma sequência de um comecinho que era uma florzinha, uma coisinha de legumes, até uma coisa mais pesada de carne. Então, aí você vai provando cada snack. As pedras são só como se fosse o prato, e eram snacks bem pequenininhos. Quer dizer, então, essa são raspinha que tá em cima da pedra que pega tipo um biscoitinho. Tipo um biscoitinho, assim. Isso, exato. Aí você vai comendo aquilo. Então, pensa que naquele pedacinho de biscoito tem muitos ingredientes e muitos aromas. E as sobremesas? As sobremesas estavam muito gostosas, né? Tinha um sorvete de kiwi, que tem alguém aqui que ficou apaixonado, que não fala, não como sobremesa, não como sobremesa. Na verdade, eu não sou tanto de sobremesa. Mas esse aqui é uma sobremesa mais leve, eu acabo curtindo. Esse sorvete de kiwi tava uma delícia. Ele tava leve, naquela sobremesa, pum. Pesado. Você tem que começar a dizer que você não era de sobremesa, eu acho. Porque você é de sobremesa agora. E fala delas aí pra gente. Então, tinha esse sorvete de kiwi, muito gostoso, com uma raspadinha de framboesa, deixa eu até ver aqui, uma granita de shiso, que é esse vermelhinho, que na minha cabeça ficou assim, uma raspadinha de framboesa em cima. Então, quem ia pra praia, você lembra daquela raspadinha do moço? Essa raspadinha, mas com um cheiro muito gostoso, então tinha um sabor especial.
Pra mim, chamou muita atenção essa tábua de queijos que vem com o mel e aí a experiência do favo, de você provar o favo, de você morder o favo, ver a crocância dele e colocar uma gotinha de cada mel. Então, cada potinho que tem aí na foto da esquerda em cima tem um tipo de mel diferente, de uma abelha diferente. Então, isso é interessante de provar. São experiências que a gente normalmente não vê, não tem, ou não é valorizado, né? Eu falo, quando a pessoa traz também essa experiência pra mesa, a gente tem que aproveitar e aí torna tudo diferente, né? Isso que faz, eu acho, ser especial. E agora, e o restaurante que a gente escolheu como número 1? Na verdade, a gente discutiu muito... Tem uma coisa aqui, a gente não falou do cafezinho que vinha com suspiros e flores. Olha ali, tem uma foto no cantinho, tá meio de cantinho na direita embaixo. Os suspiros do café, então, tipo, acho que era mesmo para suspirar no final, né? Podemos ir agora? Agora pode. Então vamos lá, restaurante número 1. Aqui teve muita discussão para saber, a gente teve muita dúvida quem ficava em primeiro e quem ficava em segundo. Então entre o Vale Rústico e esse que a gente acabou escolhendo para o número 1. Então vamos revelar aqui que o número 1 foi o restaurante que chama Guri. Né? O Guri ele está ali também no coração dos Vales dos Vinhedos, não é naquela estrada principal, mas é uma travessa dela bem pertinho da estrada principal. Né? É comandado pelo chefe Enio Vale. O foco aqui é o fogo. Fogo. Dá para ver aí, ó. Vejam pelas fotos. O foto aqui é o fogo. Então tudo feito no fogo. Mas não é uma churrascaria. Não pense que é uma churrascaria. Tem bastante carne muito boa, mas não é só carne, né? E não é uma churrascaria. Mas que o foco lá é o fogo. Muita coisa queimada que eu adoro, né? Eu lembro do chefe Francis Malman lá da Argentina. Impossível não lembrar. É o cara, ele é o campeão do fogo, né? Bom, e foco também para os orgânicos produtores locais, né? O lugar super bacana, super legal. Vocês vejam nas fotos aí. Esse já é um ambiente assim mais tradicional, né? Uma casa, nada como a gente estava falando antes de envidraçado, nada disso. Esse é bacana de ir no jantar. Eu acho que até, claro que é bom no almoço também, mas no jantar ele vai super bem, porque ele tem a iluminação toda especial. É um casarão bem grande, né? Eu adorei a foto ali, inclusive, olha, do guardanapo. É porque ela é fotógrafa. Mas é uma proposta ainda diferente das outras que a gente falou antes. Por quê? Você não escolhe o que você vai comer. Não só não escolhe. Você não tem menu, na verdade, pra gente. Não tem menu e, bom, pergunta as restrições antes, né? Claro, imagina. Mas depois não tem menu e ele te traz o prato e ele não diz o que é o prato. Ele gosta de brincar, o Enio Vale gosta de brincar com as pessoas que estão lá e ele não diz o que é o prato. Ele serve pra comer e depois adivinhou o que é? O que tu acha que é? E claro que deve ter umas pegadinhas, né? Assim, ele faz propositalmente algumas coisas assim, mas ele serve, claro, que não vai servir nenhuma coisa que é incomível, não é nada disso, não é essa a proposta. Muito pelo contrário. Ele vai te surpreender com coisas quando ele te traz no prato, né? Então a gente fica sempre surpresa, assim, você começa a comer achando que é uma coisa, de repente você fala, nossa, era outra coisa. Então é muito legal isso. E é tudo no fogo. Ingredientes também super naturais, né? Super orgânicos, na verdade. E eu tenho algumas várias restrições. Eu sou chata, mas eu tenho restrições por preconceito e restrições por frescura, sei lá, não sei explicar. Restrições com o quê? Com comida, então não é por alergia, então não é que eu não possa comer alguma coisa, então eu até provo, mas às vezes pela cara eu prefiro não provar e eu sempre me surpreendo, assim, eu me surpreendi muito lá, tava muito gostoso e tem um prato aí, a foto maior da direita em cima, você fala, legumes, mas não eram legumes, eram os legumes, né? Esse negócio de fazer no fogo, quer dizer, eu acho assim, o fogo já muda a cara dos legumes, daí esse queimadinho já muda, e quando isso é feito com perfeição, né? Com tempero, assim, tudo tem um porquê, né? Então, esse prato dos legumes, pra mim, foi muito, 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 muito surpreendente. Outra coisa que chamou muita atenção foi essa tábua. Na hora que, assim, tipo, eu não como carne, você não come não sei o que, não sei o que. Então, ele traz alguns pratos, também mais ou menos simultâneo entre as mesas, não tão sincronizado, também não era essa a proposta. Mas aí você come o que você quer e ele revela só no final do prato o que era aquilo que você comeu. Então a gente provava antes, depois ele chegava, então ele vai circulando entre as vezes com uma cara tipo, aqui a gente começa a discutir entre um e outro, o que será que é? O que será que é esse molho? O que será que tem esse ingrediente? E ele só fica assim passando no meio das mesas, tipo, eu falando besteira, né? Ou não é isso, não é isso, ou boa, acertou, tá longe disso. Então é um jantar muito interessante e ele tá lá o tempo todo, participa, né, também, isso é gostoso. E aí depois ele traz uma tábua, que é um prato único, e coloca no meio da mesa. Então quem quer folha, pega folha, quem quer carne, pega carne. Então é gostoso porque todo mundo fica super satisfeito e dentro do seu gosto individual, né? E aí pra arrematar e matar todo mundo, chega a sobremesa que a gente queria colocar no bolso para trazer para São Paulo. Que era um suspiro com doce de leite, com o tostadinho da brasa nesse snackzinho, que é a foto mais da direita ali embaixo, na verdade a segunda, da direita para a esquerda.
Nossa, com umas raspas de limão que a gente comeria umas 50 vezes aquilo, né? Comeria, passaria tempo, comeria de novo. Até o Júlio gostou, não foi? Até eu gostei. Pois é isso que ela tá dizendo que agora eu como sobremesa. Eu acho que você tem que mudar esse conceito. E que mais esse restaurante? Ah, e também no final, assim, café. Vamos tomar um café? Vamos. Eu sou café maníaca. Aí ele vem com os bules de café e passa o café na hora, né? Então tem qual tipo de café você quer? Forte, fraco? Então isso também foi muito gostoso, né? Você também tomou café. Eu tomo café. É que você normalmente prefere um expresso. Eu sou da escola do expresso, mas estava muito bom aquele café lá, sensacional. E ele fez individual, assim, eu quero forte, você quer não sei o quê. Ele vai fazendo, né? Depende da tosta, depende do quanto coa, da coagem, eu não entendo muito disso. Mas é um momento gostoso também para terminar assim o jantar, terminar o momento de refeição, né? Bom, gente, então aqui, ó, Serra Gaúcha, foco principalmente ali Vale dos Vinhedos, Bento Gonçalves, está muito bom de ir para lá. Tem muito restaurante, muita pousada, hotéis também, né, claro. E as vinícolas estão com muita estrutura para receber. Então é uma viagem que vale muito a pena. Quer dizer, dá para fazer lá um final de semana estendido ou, mais legal, uma semana inteira como a gente fez. Um feriado estendido é perfeito, uma semana é ótimo, claro, quem pode é perfeito também. Mas sempre surpreende pela qualidade de comida que eles nos entregam. E se você, o que você achou aí? Comenta pra gente aqui o que você achou desse restaurante. Se você conhece algum deles, fala o que você acha. Ou algum que a gente não se algum que a foi. gente deixou de fora, coloque aí pra gente ficar esperto para a próxima vez. E não esqueça, gente, se inscreva no canal, curta o vídeo e divulgue isso pros seus amigos. Esse Legal? Então, Perfeito. até mais.